Fala galera, beleza? Hoje aqui um dia muito especial, falar sobre um tema específico para vocês. Fica até o final que eu vou fazer os estudos de mercado para amanhã, mas o mais importante desse vídeo de hoje é a gente falar um pouquinho do tema de rolagem, né? Hoje teve rolagem do contrato de índice, eu vou explicar basicamente, tentar passar de forma mais simples possível. Eu vi que é bem escasso esse conteúdo na internet, muita gente inclusive me pergunta, não consegue entender direito como é que funciona a rolagem, se existe possibilidade, alguma forma de você ficar posicionado de um contrato para o outro. E é isso que eu vou tentar abordar aqui com vocês de forma mais simples possível, sem muita enrolação. Se você achar que o vídeo ficou muito extenso, vai aparecer para você quanto tempo tem de vídeo. Acelera um pouquinho, mas mais importante é que você consiga captar e entender a mensagem. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário, seja ele qual for, comenta aí no finalzinho do vídeo, vai ter ali a parte de comentários. Isso é muito importante, dessa forma eu consigo entender se vocês estão gostando da didática, né? E principalmente para o YouTube acabar entregando para mais pessoas, que fazer esse canal crescer. Esse canal crescendo faz com que eu faça mais vídeos como esse e mais aulas, às vezes até um vídeo ao vivo, né? E comece a postar com mais frequência aqui, beleza, pessoal? Bom, obviamente minha webcam não vai ficar aberta aqui assim para vocês. Eu vou tentar focar, quando eu começar a mexer aqui no gráfico, focar só no gráfico. Vou inclusive tirar minha webcam para não atrapalhar, beleza? Antes de mais nada, pessoal, queria comentar para vocês que na última live que eu fiz no canal da Neológica, eu comuniquei que foi colocado no ar na semana passada meu site novo, que é o www.detraderparatrader.com.br. Depois dá uma conferida lá eu conto um pouquinho ali na primeira página, um pouquinho da minha trajetória. Então, muita gente pergunta, tá lá. Então, vocês vão gostar bastante, tem os depoimentos. É bem bacana, beleza? Vamos ao que interessa. Falar, obviamente, de índice e dólar, né? Vou falar um pouquinho de dólar, mas vou começar aqui pelo índice. Bom, pessoal, como vocês podem ver na tela, deixa eu tirar aqui agora a webcam, que é a parte mais importante, está aqui na tela. Bom, contrato de índice, mini índice, né? WNQ 21, contrato que expira hoje, e a gente consegue sim, a primeira informação importante é que a gente consegue sim operar os dois contratos, né? Vocês conseguem reparar que o contrato que expirou, o contrato venceu, ele parou aqui 5 horas da tarde, 5 para as 5, e o contrato novo, WNV, ele continua até o final do pregão ali como de costume, beleza? Bom, mas o que eu de primeira mão que eu posso passar para vocês é que em dia de rolagem eu foco em operar na primeira 1 hora do dia no contrato antigo ainda. Por quê? Porque é um horário onde tem bastante negociação, beleza? E depois disso, por mais que aqui você tenha visto que tem movimentos bem claros até a parte da tarde, né? Nem sempre é assim e muitas vezes ele vai perdendo volume cada vez mais, né? Na maioria das vezes ele vai perdendo volume, e quando você olha para o gráfico novo, ele fez os movimentos muito similares, obviamente, mas com mais volume de negociação, se você for puxar para ver, na maioria das vezes, tá, pessoal? Bom, primeira coisa importante a gente entender é quando que vem esse contrato de índice, quando que vem esse contrato de dólar, né? Puxei aqui um printzinho para vocês, deixa eu ver se ele aparece aqui. Pronto, primeira coisa que a gente consegue ver de cara a diferença entre os dois é que o mini índice e o contrato de índice, cheio também, ele vence a cada 2 meses, aproximadamente. Como é que a gente consegue saber quando que ele vai ter o vencimento, Lira? Toda quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, toda quarta-feira mais próxima do dia 15 de meses pares, ok? Meses pares, ou seja, a gente tem aqui fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro, e aqui as respectivas letras. Ali eu preciso decorar isso? Cara, eu não decorei até hoje. Eu tô, assim, posso até ter decorado algumas, mas vira e mexe me dá um branco. Mas a plataforma, ela anuncia, todos os corretores acabam anunciando ali a rolagem. Isso é fácil de saber, beleza? Não precisa se atentar a ficar tentando decorar isso aqui não, mas é muito simples, tá? E já o vencimento de dólar, aqui no lado esquerdo a gente falou de índice, né? Índice, e agora falando de dólar aqui, a gente vê que ele tem um vencimento mensal, né? Todos os meses a gente tem ali o vencimento do dólar, e ele é último dia útil, último dia útil, beleza? Do mês tem a rolagem de dólar. Então, diferença entre eles basicamente é isso, em termos de vencimento, tá bom? Bom,
Contratos futuros são derivativos, né? Eles foram criados para serem ferramentas de hedge, né, pessoal? Então, é natural que tenham vencimentos, tá? Então, vamos começar a entrar num pontinho um pouquinho mais chato para a gente conseguir entender qual é a nossa referência, né? Quando a gente está olhando para o índice, quando está olhando para o dólar. Dólar é uma só, é moeda, né? Não tem o que discutir. Mas já o índice, o contrato futuro de índice, quando a gente vai operar, a gente tem como referência, nosso benchmark ali é o Ibovespa, né? Então, basicamente, eu não vou entrar em detalhes do que seria o Ibovespa, porque eu acredito que todos vocês sabem, mas a gente pode considerar ali uma carteira teórica das principais ações com 4 requisitos lá que não vem ao caso a gente abordar hoje, porque quem sabe no próximo vídeo, se vocês quiserem, pode deixar no comentário, que pode ser um vídeo bacana explicar um pouquinho mais sobre Ibov. Mas, como a nossa referência do contrato do índice é o Ibovespa, pessoal, é natural que o gráfico seja muito parecido, né? Ah lá, olha que interessante. É um gráfico parecido, como é óbvio, tá? Mas tem um detalhezinho que muitos de vocês repararam, tenho certeza disso, é que quanto mais longe do vencimento, ou seja, abriu o contrato hoje, o contrato novo, mais longe o valor do contrato futuro tem do Ibov. E quanto mais próximo do vencimento, mais próximo ali o valor. Vamos explicar isso aqui no gráfico, tá? Vamos lá, vamos fazer aos pouquinhos para não ficar enrolado. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha o contrato antigo, eu quero que vocês vejam a abertura dele hoje aqui, tá vendo? Vamos lá. A abertura do contrato antigo no dia de hoje. Foi aqui em 117.740. Esse aqui é o contrato antigo, certo? 117.740. Ok. Vamos olhar o Ibov agora. E a gente vai reparar que aqui, ó, 117.850, né? Então, ou seja, a diferença ali de 100 pontinhos é basicamente nada, né? Agora, olha a diferença do contrato novo para o Ibov, ok? Então, contrato novo, olha o preço de abertura dele, 118.890. Vamos voltar para o Ibov. 118.890 contrato novo e o Ibov 117.800 e opa, cadê? 117.900. Eu olhei certo isso aqui? Olhei. Beleza? Então, abertura 117.903. Então, acho que eu olhei certinho aqui. Certo? Vamos só olhar mais uma vez. Então, fechamento aqui 117.880. Estou olhando errado agora, pessoal. Calma aí. Abertura 117.903. Isso. Diferença aqui de 150 pontos, mais ou menos. Quando a gente vai olhar agora o contrato novo, vocês vão ver a distorção de preço, né? Olha lá. Abriu 118.890, mais uma vez. Vamos olhar aqui para fixar, né? 117.903. Por que isso acontece? Por que praticamente 1.000 pontos de diferença, pessoal? Né? Se a gente for colocar na mesa, é praticamente 1.000 pontos de diferença. Pô, Lira, isso acontece todos os meses, é verdade. Todos os meses não, todos os meses de vencimento do contrato futuro de índice. Porque quando a gente tem um contrato novo abrindo, ele vem incluso de taxa de juros, né? E aí você pode reparar, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, que abriu o Ibov, aqui vamos fazer que o Ibov ele foi algo assim, ó, durante os 2 meses, beleza? Vamos supor, pessoal, que isso aqui seja o Ibovespa, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, Ibov, abriu, e esse daqui é o período de 2 meses, ok? Que é o período de vencimento do contrato futuro de índice. Então, vamos colocar aqui que isso aqui sejam 2 meses. Perfeito. Aí, você vai ver a abertura do contrato de índice. Então, vamos botar aqui, ó, contrato de índice. Vou botar aqui o mini, que é o que a gente mais usa. Vocês vão ver que ela não vai abrir aqui, né? Ela vai abrir aqui, porém, vocês vão reparar.
algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Certo? Olha lá. Algo mais ou menos assim. Beleza? É óbvio que o desenho não vai ficar 100%, mas o que eu quero que você entenda é que quanto maior passa o tempo, essa taxa de juros ela vai reduzindo e vai ficando mais próximo do valor do Ibovespa. E aí é natural que exista a rolagem de contrato. Dessa forma, o que vai acontecer na próxima rolagem? Vai ter de novo, o Ibov ele tende a continuar, certo? Fazer o movimento natural dele. E o outro vai fazer o quê? De novo ali, tem uma espécie de gapzinho e aí vai continuar o movimento, certo? Naturalmente, é isso que acontece a cada 2 meses no índice. Lira, então, se eu tiver posicionado, por exemplo, né, fechamos aqui, ó, vamos supor que a gente fechou aqui, como é que eu consigo, eu vou ser estopado, eu vou ser zerado? Provavelmente sim, mas eu quero continuar posicionado, porque eu estou usando essa minha posição no índice como um hedge, né, como uma proteção da minha carteira de ações, por exemplo. Pode ser um caso, né? Como é que eu faço? Ou então simplesmente você está posicionado desde lá de trás e quer continuar, né? Pô, cara, muitas pessoas vendem e no próximo contrato, no dia, compram, né? Mas dessa forma você obviamente, pode ter problema com volume, com liquidez, principalmente, pode dar mole na hora do gap ali, você não aproveitar direito o leilão de abertura, enfim, tem vários motivos para você ter um certo desconforto de fazer esse tipo de operação assim, né? E, obviamente, para isso existe uma outra ferramenta do mercado, principalmente para quem faz operações estruturadas de derivativos, né, de contrato futuro, que é o IR1, né? Se a gente for olhar o índice cheio, e o WI1, se a gente fizer com o mini contrato de índice. Aqui a gente está falando de índice. Se a gente for falar de dólar, vai ser WD1 ou DR1, se a gente for falar de mini ou de cheio, tá? Por que eu estou falando isso? É o futuro? Não, eu coloquei aqui só para dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse contrato, por acaso não está aparecendo nenhuma informação, mas, ó, vamos botar aqui vocês podem ver que como é que funciona isso? Eu vou colocar o contrato novo. Tá vendo aqui, ó, rolagem mini-índice? Eu coloco o contrato antigo, né? Então, na verdade, a gente vai colocar o que? A data o ano, né? O contrato normal. E depois a gente vai colocar o novo contrato, V21, que é o que está aqui embaixo, né? Ah, Lira, mas eu não estou entendendo nada disso aqui. Eu também não entendo direito como é que funciona esse gráfico. A intenção aqui não é você tentar fazer uma análise técnica, uma análise gráfica em cima dessa ferramenta daqui, né, desse ativo. Então, isso aqui é utilizado principalmente para o institucional, para fazer rolagem, como eu disse, operação estruturada. Se você jogar aí no Google, você vai entender um pouquinho melhor como é que funciona, mas isso é uma forma dele conseguir se manter, manter automático essa rolagem de um dia para o outro, de um contrato para o outro. Tá? Isso serve tanto para o mini como para o cheio e como para o dólar também, tá? Tanto do índice como do dólar. Então, basicamente, não é um tipo de operação que eu faço, tá? Mas está aí a explicação para vocês. Muita gente nem sabe que existe essa ferramenta aqui, né? É um ativo que você consegue negociar ele ali para poder fazer essa rolagem. É um pouco mais complexo, obviamente. Operações estruturadas não são para qualquer um. Eu, sendo muito sincero, nunca fiz. Quando uma única vez na minha vida que eu estava posicionado num dia de rolagem, eu fiz o que quase todo mundo faz, que é zerar para depois entrar no contrato novo. Tá? Então, basicamente, rolagem, você tem essa distorção de preço no vencimento do contrato, principalmente no índice aqui, que foi o nosso exemplo. Como a gente pode ver aqui, inclusive, ó, a abertura 117.740 e olha a abertura aqui. 118.890, mais de 1.000 pontos aí. Então, como é que funciona as nossas marcações? Aí é o ponto interessante, pessoal. Foca aqui na tela mais uma vez. Eu estou fazendo esse teste sem a câmera para ver se dessa forma vocês preferem, que fiquem mais focados aqui no gráfico, tá bom? Se vocês preferem com câmera, vocês deixem comentários aí para eu ler depois. Bom, como é que eu, Lira, faço as marcações? Pô, Lira, se for puxar aqui, você tem marcação para caramba, olha lá. Só um monte de marcação de onde o mercado foi negociado. Então, você fica passando um por um? Não. Existe uma forma de você consegue fazer, pessoal. Tem aqui o gráfico do índice futuro, tem
infoot, né? Infoot. Você consegue fazer as marcações nele e depois você fazer cadê? Você consegue passar todos os estudos aqui. Eu não vou achar aqui agora, mas você consegue passar todas as suas marcações daqui, todos os seus estudos de marcação para o contrato novo, tá? Então é como se você fizesse sempre as marcações aqui no infoot e aí você vai repassando elas para os novos contratos, para dessa forma você conseguir não precisar ficar todo o vencimento de contrato passando na mão. Qual é o problema disso, pessoal? Se a gente for olhar o infoot, a gente tem um problema. Existe distorção de preço. Você pode procurar isso até no próprio site da B3. O problema de você fazer as marcações no infoot, que a gente chama de contrato permanente, né, progressivo, o problema disso é que você não consegue ter com exatidão o valor do índice ali. Então você vai ver aqui, ó, 116.960. Vamos ver por acaso aqui. Por acaso hoje fechou igual, né? Mas você vai fazer as marcações por aqui, às vezes você tem uma diferença de 10 pontos, 15 pontos, às vezes até mais, às vezes diferença de 30 pontos. E dessa forma, para mim, acaba atrapalhando. Principalmente quando você faz uma análise minuciosa de risco-retorno, onde às vezes por 10 pontos você fica de fora, isso atrapalha. Então eu não faço marcação pelo infoot índice futuro cheio, tá? Então, como é que eu, Lira, faço? Eu passo na mão. Pô, Lira, mas na mão é uma... Cara, tá doido, trabalho de louco. Ok, é trabalho de louco, mas vocês acham que eu vou passar tudo isso aqui para o contrato novo? É óbvio que não. Pode ser que o mercado ele volte para cá daqui a 10 anos, eu não sei. Eu espero que não, né? Mas, por que eu não estou com todas as minhas marcações para baixo? Porque eu não tenho? Eu tenho marcação, se eu for puxar os contratos antigos, até lá 60 e poucos mil, né, do ano passado. Mas por que eu não faço isso? Porque não tem necessidade de eu ficar buscando um monte de marcação manualmente de região que eu nem sei se o mercado vai trabalhar agora, certo? Agora é óbvio, conforme o mercado vai chegando perto, eu tenho que ir caçando os outros contratos para ir passando, tá? Mas como que eu faço para amanhã, por exemplo? Então, eu deixei aqui limpo, né? Para vocês entenderem como é que faz. Então, o mais importante para mim, pessoal, o mais importante para mim é eu fazer as marcações com a informação que eu tenho. Então, hoje, por exemplo, eu teria feito as marcações aqui para começar a olhar o contrato novo. Eu, Lira, prefiro operar o contrato antigo até as 10, mais uma vez frisando isso, e não operar mais ao longo do dia. Tá? Para quê? Para o dia seguinte eu vir e fazer primeiro as marcações desse contrato novo daqui, beleza? Com base na informação do pregão, né? Informação de negociação desse contrato. Então, eu começo a fazer as marcações a partir daqui. Então, vou fazer para vocês as minhas marcações da forma como eu faço. Vocês vão perceber que ela é muito mais simples do que parece. Beleza? Então, vamos lá. Agora, talvez seja uma hora para vocês que não entendem ainda como é que funciona meu estilo de marcação, vocês irem lá no canal Neológica, vocês vão ver a dinâmica ali, mais ou menos, como é que funciona as minhas marcações. Ó, tá vendo que aqui o fechamento é 285? Esse ajuste na unha eu faço durante o pregão, tá? Aqui para vocês eu vou fazer rapidinho, vocês entendem, ó, para a gente não perder tempo. 465, tá 468, eu tenho que botar no 465. Isso aqui é o que eu ajusto durante o pregão, beleza? Aqui uma distância muito grande, então não vai ser. Então aqui é o seguinte, aqui é uma região de briga vendedora. Eu venho aqui, aparência, boto ela vermelhinha, boto ela tracejada e pronto. Nesse topinho de pullback daqui, o que mais que a gente consegue fazer? Outra região de briga vendedora, só que próximo da milhar, fica aqui, ó. Beleza? Depois você ajusta na unha, não se preocupa. Aqui uma região de briga vendedora, 340, não é próximo o suficiente para fazer um caixote, mínima do dia. Eu não vou considerar isso aqui um pullbackzinho, tá, pessoal? Sendo muito sincero. Até parece, né? Aqui fica um pouquinho de dúvida. Eu vou marcar assim, mas com um pouquinho de dúvida, certo? Que mais? Bom, se você estender um pouquinho, a gente consegue fazer até um baita de um
LTB extremamente estreita, né? Então, usando como referência esses dois topos aqui, a gente consegue fazer. Então, eu também gosto de colorir ela. Se você quiser fazer um canal estreito, então, também pode, tá? Você pode fazer, mas não acho que não tem tanta necessidade. Se quiser, tá aí, ó, certo? De livro praticamente, né? Então, você liga dois fundos. Não é o foco de hoje, mas tá aí, tá? Bom, aí olha que interessante. A partir daqui, eu venho puxando informação. Então, vocês vão reparar que o dia de ontem tá até um dia bonitinho, ó, bem feito, tá vendo? Só que, se a gente for mais para trás, você começa a reparar, ó, uns spreadzinhos, tá vendo? Um gapzinho pequeno. Então, eu não vou usar a informação do dia 16 nem do outro, tá vendo que tá tendo umas distâncias entre os candles? Já que ele está normal. Então, eu consigo usar a informação do dia 17 e olhe lá. Tá? Daqui eu não vou tirar nada, porque eu estou em informação do dia de hoje. Então, até aqui, ó, 120, eu consigo pegar a informação. Olha lá, vou colocar essa ordem aqui. E basicamente não mudo mais nada, né? Vai ficar assim, certo? Bom, a partir de agora, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso colocar pelo menos um pouco mais de informação aqui para baixo e um pouco mais de informação para cima, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Beleza? Eu, sendo muito sincero, como o mercado caiu aqui, ó, entre essa máxima aqui, 3.000 pontos, eu posso até acreditar que ele vai subir 3.000 pontos, mas eu tenho marcação até o 120. Tá? Então, eu não vou me preocupar muito com marcação para cima do 120 hoje. Eu vou me preocupar mais com as marcações abaixo do 116 e abertura. Fechamento. 615. Tá? Então, deixa eu botar aqui certinho, logo. Certo? Pronto. Então, 116, 615. Então, eu venho aqui no contrato passado, eu geralmente abro uma nova janela, tá? Então, 116, 615. Eu tenho 116, vamos lá, 535 como um caixote. 116, 535. 116, 535 como um caixote. Caixote até onde, Lira? Vamos lá. 116, 535 até o 116 e 300, não é isso? Olha lá. 116 e 300. Então, 116 e 300. Tá aqui. Então, aqui eu sei que é uma região de risco, certo? Beleza? Depois eu posso até mapear o dia para vocês. Então, você vai fazendo isso até embaixo, abaixo de 116 e 300. Vou pegar um pouquinho mais para vocês. Eu não peguei, né? Para você ver, eu não puxei do outro contrato. Não puxei do outro contrato. Se eu for puxar, eu tenho lá todas as informações. Se o mercado amanhã começar a trabalhar aqui embaixo, eu faço o seguinte, eu faço as marcações e posto lá no Instagram, beleza? Para ficar mais fácil. Acho que vocês entenderam a dinâmica aí. Depois, mesma coisa, eu vou puxando para cima. Por isso que eu costumo fazer o seguinte, ó, eu costumo deixar esse contrato antigo lá atrás, ó, lá no finalzinho da minha aba, mas eu não fecho todo ele. Beleza? Eu deixo ele lá no cantinho. Eu acho que ficou muito claro, né, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho mais algum detalhe que eu gostaria de falar com vocês. Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu puxar minha câmera de novo. E aqui estou eu. Pessoal, se ficou qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. Isso aqui é para ajudar vocês da melhor forma. Basicamente, eu gosto de botar aquela meta de 100 likes, né? Às vezes demora um pouquinho mais, mas a gente tem um engajamento bom. O que está faltando é mais público. Isso depende de vocês compartilharem. E é isso. Um grande abraço a todos. Excelente pregão, finalzinho de semana para gente. E que todos estejam aí com uma semana excelente para fazer um mês excelente também. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e valeu, tchau, tchau.